Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar do último conjunto numérico da educação básica, digamos assim, que é o conjunto dos números complexos. Quando vocês estavam lá no nono ano e resolviam equações do segundo grau, né? Ou melhor dizendo, quando começaram a resolver equações do segundo grau, o professor falava para vocês assim: não existe raiz quadrada de número negativo. Na verdade, depende, né? Como já falei para vocês. Naquela época, né, não existia e ainda não existe porque nós estávamos falando do conjunto dos números reais. Porém, agora nós vamos estudar um pouquinho como resolver uma raiz quadrada ou uma raiz de índice par, melhor dizendo, quando o radicando for negativo, tá? Para isso, nós vamos dar um pouquinho de atenção aqui nos números complexos. Legal que quando começa a fazer o vídeo, passa o cara vendendo ovo, vendendo laranja. Eu não vou apagar o vídeo não, vai assim mesmo. Bom, antes de falar dos números complexos, vamos relembrar um pouquinho o que são os números naturais. Representado pela letra N. Letra U significa o conjunto universo. Toda vez que eu resolvo uma equação, eu preciso analisar o conjunto universo. Vamos resolver aqui rapidinho. Aqui fica x igual a raiz quadrada de 25, não é? Já fiz a conversão aqui. A raiz quadrada de 25, numa equação do segundo grau, é mais ou menos 5. Só que o meu conjunto universo são os naturais e não existe número natural negativo. Então aqui, o meu conjunto verdade, ou seja, a solução, é somente o 5, tá? O menos 5 não entra. Já no conjunto universo dos números inteiros, aqui pode ser o mais ou menos 5, os dois valores, tá? Porque eu tenho um número inteiro negativo, tudo bem? Aqui, conjunto universo igual aos racionais. Se a gente for resolver esta equação, fica x igual mais ou menos raiz quadrada de 7. Porém, o que é o número racional? É aquele número que pode ser escrito como fração. A raiz quadrada de 7 não pode ser escrita como fração. Não dá. Então, significa que aqui não tem a minha resposta. Ou seja, eu vou dizer que o conjunto é vazio. E aí, chegando aqui, quando o conjunto universo é igual aos reais, ou seja, tudo que nós fizemos em matemática até o momento, desde o fundamental até o terceiro ano, é envolvendo número real, certo? Então aqui, ó, na hora que eu resolvo a minha equação, x igual mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Eu também escrevo que o conjunto verdade é vazio, porque não existe raiz quadrada dentro dos números reais de número negativo, certo? Então, conjunto vazio. Nós vamos estudar que isso dá para ser resolvido dentro dos números complexos. Porém, para tanto, a gente vai entender primeiro o que é um número complexo, tá? Aqui eu coloquei que os números reais é igual à união dos números racionais junto com os números irracionais. Aqui é só uma observação, tá? R menos Q, já passei isso para vocês no nono ano. Não existe sigla para os números irracionais. Alguns livros, algumas apostilas apresentam a letra I maiúscula como número irracional. Não é. É R menos Q. Ou seja, se eu tenho os reais, que é a união de todo mundo, e eu tiro, né, estou tirando, estou subtraindo os racionais, que são os números que podem ser escritos como fração,
eu fico apenas com os números que não podem ser escritos como fração, que são os números irracionais. Então vamos lá. O número complexo ele vai ser representado, aliás, o conjunto dos números complexos será representado pela letra C maiúscula e com um cortinho aqui no meio, tá bom? O número complexo é esse aqui, ó. Ele tem uma forma algébrica, que geralmente é representado desta maneira. Z igual a mais BI, sendo este número A pertencente aos números reais, este número B também pertencente aos números reais. Desta forma algébrica, eu consigo dizer que o número A é a parte real de Z, o número B é a parte imaginária de Z, e a letra I é a unidade imaginária. Então, cuidado para não confundir, meus caros. B é a parte imaginária. O I é a unidade imaginária. BI é outra história, tá? E aí, aqui no cantinho, eu coloquei que I ao quadrado é igual a menos 1. A gente vai ver isso justamente para resolver essas raízes de índice par, cujo radicando é negativo, tá? Então, quem quiser dar uma pesquisada, sinta-se à vontade. Toda vez que aparecer I ao quadrado, a gente vai substituir por menos 1. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma forma algébrica do número complexo. Está escrito Z igual a 4 mais 5i. Vamos separar quem é a parte real e quem é a parte imaginária. A parte real eu posso representar assim, ó. Certo? Parte real de Z, que é o 4. A parte imaginária de Z eu posso representar assim. A parte imaginária é o 5. E se eu quiser colocar a unidade imaginária, é o I, beleza? Então, o número complexo na forma algébrica, ele vai ter a parte real e vai ter a parte imaginária, beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Z igual a menos 7 mais I. A parte real de Z é o menos 7. A parte imaginária de Z é 1, certo? É o 1 que está aqui, ó, junto com o I. Certo? Deixa eu subir um pouquinho a folha aqui. Z igual a 3. A parte real de Z é o 3. A parte imaginária não tem. Se não tem a parte imaginária, eu posso dizer que é 0, tá? Então, quando o meu número complexo na forma algébrica estiver escrito desta maneira, a gente pode dizer que ele é um número real, tá? E aqui, ó, a parte real não tem. Eu vou dizer que é 0. E a parte imaginária... Opa, desculpa, que é Z. A parte imaginária é 6, tá? Aqui cabe uma observação. Quando o número complexo não tiver a parte real e tiver somente a parte imaginária, a gente vai dizer que este número aqui é imaginário puro. Tá certo? Porque não tem a parte real, beleza? Nós não temos o hábito de dizer que ele é real puro aqui, tá bom? Apenas real, quando a parte imaginária for 0. Agora, quando ele só tiver a parte imaginária, a gente diz que ele é imaginário puro, beleza?
Vou fazer um outro vídeo aqui para exemplos para vocês.